Agora para o próximo, que é Jojo! Jojo. Tururu, tu, 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 turururururu. E é do Ultra Nerd, que a gente já viu um vídeo dele aqui, não lembro nem do que era. Acho que era... A gente viu um vídeo do Ah, canal. acho que era dos monstros comparado à muralha. É, eu acho que é Se isso. não me engano. 10 stands praticamente invencíveis em Jojo Bizarre Adventure. Vamos ver aqui. Provavelmente vai ter spoilers do mangá, mas a gente vai acabar. Até sair os animes, a gente esquece tudo isso aqui, né? Esse anime a gente esquece. Até sair. E quem encomendou isso aqui foi o Zanek aí na live, né? Na live Exato. recomendou. Então E... siga a gente na roxinha e acompanha as lives. É, quem tiver no YouTube, siga a gente na roxinha aí. E vamos ver esse vídeo aqui agora. Bora lá. Por mais que existam stands em Jojo Esse aqui não bastante precisa ler. apelões, tem alguns que ainda conseguem Precisa, ir além, eu não tô sendo entendendo. praticamente O que é? Se de legenda, não tô entendendo. É. invencíveis. Esses stands são tão poderosos que até hoje alguns deles nunca foram derrotados, já que não existia Vamos chutar algum aqui que a gente acha que vai ter. The World, Dio, Pode, com certeza. Giorno, o... O do Dior, né? Roubado pra caralho. Como é que era? Goldwing? Não, como é que era? Gold... Não lembro. É coisa ruim, não. Não, era Gold alguma coisa. Pô, me esqueci. Sei lá. Jotaro, Star Platinum. Tá plástico, né? Roubado pra um caralho também. Star Platinum é roubado. Kira final. É, o Kira final também. Bufado Só pra morreu por causa caralho. do... Diávolo, deletar o tempo. Sim. 5 aí, ó. Não sei mais qual. Tem o stand próprio aí, que é esse aí que ele tá mostrando. Que morreu pro mar, basicamente. Ele tá mostrando. É aí, ó, que dá na tela. Ah, que é o stand sozinho, né? Que ele meio Eu esqueci que... o nome desse stand, mas é stand próprio. Ele evolui, se não me engano, não? Sim, sim. Não lembro. forma Acho que de se vai mostrar aí, fazer isso. provavelmente esse aí também é um Ficou deles. curioso pra Vamos saber ver. quais stands são esses? Sim. Então, é só continuar por aqui. Ah, o porque padre, vamos né? ver agora É o do os Mario roubado pra stands caramba. invencíveis de Enrico Jojo. Pucci. Mas antes, eu peço que você já deixe seu Pucci, ultra like no vídeo Pucci. pra dar aquela força Pucci. e também já aproveita e se inscreve no canal, se vamos, ainda vamos, não for vamos, que inscrito, esse vídeo vai pra ser não bom. perder nenhum vídeo novo. Lembrando que esse vídeo vai ter alguns spoilers Tem do mangá, spoilers. então fica ligado acabou pra de não falar ser isso. pego de surpresa, beleza? Dito isso, bora conhecer esses stands. Weather Report. Esse stand e seu usuário tá bom. possuem o mesmo nome, porém, pros íntimos, também dá pra chamar o seu usuário de Domenico Pucci. Weather Report é um Entendi, stand era focado só- em manipular o clima e manipular a o atmosfera, tempo da quase tempestade. da mesma forma É, que a tempestade, ia. a heroína dos X-Men. Eu falei No e entanto, apareceu. o Weather consegue fazer muito mais do que só criar tempestades. Ele também pode manipular Sim, o ar manipular para o criar ar. trajes de oxigênio para o seu corpo ou até desviar a trajetória de balas. Com isso, Caraca, ele esse também eu não pode lembrava. controlar a concentração de oxigênio Cara, foda. dentro de algum ambiente Não, fechado. roubado. Assim, sua vítima pode sofrer com falta de ar ou até causar danos graves nos seus ouvidos, pulmões e coração. Tem também o seu alcance absurdo, que consegue chegar a até 30 km. Com esse alcance tão Caraca! grande, Weather Report pode fazer sua influência no clima gerar tempestades muito diferenciadas, 30 como, por exemplo, quilômetros. criar uma chuva de Ah, sapos chuva de venenosos. Ah, chuva de sapo. sapo. No entanto, o Weather Verdade. Report tem uma arma secreta, que quando usada, transforma ele em um stand automático. Essa Que? arma é uma habilidade chamada Heavy Weather. Com esse Não poder, lembro disso. o stand gera vários arco-íris, que caso sejam tocados por alguém, essa pessoa começa a ser virar transformada em um caracol. caracol, podendo se tornar um híbrido de caracol humano ou mesmo um aglomerado de vários pequenos caracóis. Verdade. Pois Verdade, é, é. nunca duvide que as habilidades de Jojo podem ficar ainda mais bizarras. Não, de hoje Com é... esses poderes tão Ba- versáteis, Jojo é o Weather bizarro de Report dentro se mesmo. torna um Bizarro, stand mano. muito difícil de ser derrotado. Green Green Grass of Home. Quê? Esse é o stand do bebê verde apresentado Ah, em o sua bebê. origem. Uma criatura criada a partir de um osso de Dio Brando. Osso de Dio, Ou sim. podemos dizer que é do Jonathan? Enfim. Green Green Grass É, of Home é um faz stand sentido. que automaticamente protege o seu usuário. Não pode chegar perto dele, Basicamente, né? Ele impede que qualquer coisa consiga É. se aproximar. Basicamente, o Mugen do Gojo. Sim. É o Mugen do Gojo. aproximar do bebê verde, diminuindo de tamanho todos que tentam se aproximar. Quanto mais uma coisa se aproxima do usuário, seja um objeto ou pessoa, menor ela vai Menor ficar, ela fica. sofrendo um encolhimento proporcionalmente à sua proximidade com o bebê. Por exemplo, se alguém reduzir sua distância com o bebê pela metade, seu tamanho também será reduzido pela metade. Mais metade, o seu corpo fica com um quarto do seu tamanho e por aí nunca vai. chega no bebê. Como a distância é sempre cortada pela metade, o inimigo se torna incapaz de alcançar o bebê, já que se cria um espaço infinito entre ele e o seu oponente.
Já se o alvo se afastar da criança, ele vai crescer novamente, proporcionalmente à distância. O problema é que caso a pessoa não pare de avançar, ela vai se reduzir a um tamanho atômico e possivelmente desaparecer da realidade. Sem contar que se alguém de alguma forma conseguir chegar perto o suficiente do bebê, ainda tem a manifestação do seu stand, que vai ser praticamente um gigante, perto do alvo encolhido. É verdade, No fim, pô, nem esse lembrava stand teve disso. pouquíssima presença na história, já que Pucci se fundiu com o bebê para ganhar o seu novo stand, Simon. Mas, É mesmo verdade. assim, é provável que caso aquele bebê tivesse vivido uma vida normal e crescido, seu stand seria totalmente imbatível. Muito roubado. Notorious Big. Verdade. Notorious Big é um stand automático Que que isso? tem como característica Ah, esse ser é o do ativado somente automático. após a morte do seu usuário. A partir de então, o stand passa a agir como um predador incansável, perseguindo e absorvendo qualquer coisa que se mova perto dele. Conforme ele vai absorvendo energia, seja de Ficando mais motores ou forte. mesmo de outros seres vivos, Notorious vai ficando cada vez maior. Não se sabe ao certo se ele tem algum limite para o seu crescimento, se ele poderia E ele tá ficar do vivo ainda, tamanho né? de um prédio ou É. Que é cidade, foda. por exemplo. Mas o maior tamanho que vimos ele Só atingir que tá é preso o no- equivalente a um no avião. mar. O stand É. sempre reage à velocidade, e seja lá o que for que esteja se movendo, ele vai atacar Ah, é imediatamente. verdade. É. Porém, o stand é atraído para a coisa que estiver se movendo de forma mais rápida no ambiente. E mesmo que de alguma forma ele tenha o seu corpo destruído, basta uma única partícula dele para que ele consiga se recuperar completamente, desde que ele alcance uma fonte de energia para se alimentar. Esse stand só foi trabalho. superado porque Trish conseguiu separar o grupo do avião, usando Aham. seu stand. E como eles estavam sobrevoando o mar, Notorious Nem caiu lembro no o stand oceano, dela. fadado a reagir à velocidade das ondas para sempre. Porém, se estivessem voando acima de uma cidade, o problema de Notorious seria ainda maior, já que ele iria devorar todos os humanos que estivessem fugindo dele, e ia ficar gigantesco. Uhum. Mas Porém, ele tá vivo não ainda. foi derrotado, Ele tá só vivo. evitado. É. Silver Chariot Requiem. Nossa, Ah, é o Esse verdade. Requiem. stand é a forma evoluída do Silver Chariot Não, de Polnareff. Te falar que eu não Nossa, lembro o que eu não lembro o que ele fazia. Eu sei que tipo ninguém conseguia vencer ele, mas eu não lembro Uhum. qual o poder Após ele dele. ser atingido pela flecha, Ele vai falar então. ele se tornou um stand misterioso e autônomo, que vagava livremente pelo Ele mundo, ficava andando já que ele não aí, né? dependia do seu usuário. Nessa forma, o stand podia ser visto até mesmo por não usuários de stands, e somente andava em Caraca, linha reta, tendo nem como lembrava único disso. objetivo proteger a flecha de qualquer um que tentasse pegá-la. É verdade. Uma de suas habilidades era forçar alterações no corpo e espírito de todos os seres vivos à sua volta. Todos os afetados inicialmente caem em um sono profundo, e ao acordar, têm suas almas trocadas de corpo pela troca criatura de- mais próxima. Caraca. E não para por aí, Não porque lembrava após disso. isso, seus corpos começam a sofrer severas mutações Que e se isso? transformam em monstros. Como Chariot Requiem tem Mano, controle sobre a alma, caso um não usuário de lembro de stand nada tente disso. atacá-lo com seu poder, ele simplesmente faz com que o usuário seja atacado pelo seu próprio stand. E mesmo que alguém consiga atingir o Chariot, não vai ser nada demais, pois ele pode se regenerar e até colocar membros amputados do seu corpo em instantes, tornando o stand quase que indestrutível. Muito roubado. O único meio de derrotar Chariot Requiem é observando sua sombra. Cada pessoa vê sua sombra em uma posição diferente, isso porque ela representa o reflexo da escuridão dentro de cada um. Com isso, se a pessoa conseguir atacar uma esfera de luz atrás da sua própria cabeça, Chariot Requiem é quem vai receber o dano. Diávolo conseguiu socar a luz da sua própria alma, o que desestabilizou Chariot e permitiu que ele roubasse a flecha. Fazendo isso, o stand se desfez. E Gold Experience Requiem. Aí, ó. o Assim quê? Ele tá aqui? Ele não tá fazendo começa em aqui. ordem do mais forte? E o Requiem não é o mais forte? Nossa. Como Chariot, o stand do Giorno isso. também sofreu uma forte Quero evolução só ver o que depois vai que ter foi por aí. atingido pela flecha dourada. Né? Assim, ele se tornou Gold Experience Requiem. Sim. Todas as habilidades padrão do Gold Experience se mantiveram depois da sua evolução, mas todas elas sofreram uma melhora absurda. Para começar, o stand teve todos os seus atributos aprimorados, ao ponto que mesmo disparando uma simples pedrinha, teve força o suficiente para atravessar a mão de Diávolo Sim, e ainda roubado. destruir um pilar atrás dele. Não só isso, como os próprios escombros desse pilar rapidamente se transformaram em vários escorpiões, Escorpiões. mostrando que o stand agora tinha a capacidade de criar vida mesmo à Criar distância. vida. É. Mas a sua habilidade mais poderosa é o retorno ao zero, que faz com que qualquer ação realizada contra Giorno seja anulada e volte Anulada. ao estado zero, impedindo que tal ação se torne real. Essa técnica se ativa sozinha, sem depender da vontade do Giorno, e ela funciona como uma forma de impedir que ele seja ferido.
Na teoria, não importa qual tipo de ataque seja feito, Giorno vai evitar esse ataque sem precisar mover um músculo. Cancela Pra tudo. simplificar, é como se fosse o Ctrl Z do seu teclado, que É. você usa pra desfazer alguma coisa. Ah, Mas vai aqui morrer é diabo, algo volta. automático, Vai morrer diabo, aplicado volta. Vai diretamente morrer diabo. na volta. realidade. E caso alguém tenha o azar de ser morto pelo Gold Experience Requiem, essa pessoa é enviada para um loop infinito de mortes. Vai onde morrer, ela passa pelos volta. mais Vai diversos morrer, tipos de volta. situações Vai Volta, morrer, vai das morrer. formas mais criativas possíveis. Nem mesmo o Giorno consegue Muito interromper esse looping. roubado. Portanto, ele se torna uma prisão pior do que a própria morte em si. Né? Uhum. E aí? Cara, Ainda tá quer morrendo até desafiar hoje. um novo Tá chefe morrendo da até Passone hoje. depois de saber o que ele é capaz É, de novo fazer? chefe. Nossa, Made ele in ficou muito Heaven. bravo. Essa é considerada Ah, a forma tá, faz perfeita sentido, que um né? stand pode Made in atingir. Heaven é roubado. Depois de seguir as anotações do diário do Dio, Pucci conseguiu evoluir o seu stand para se tornar uma verdadeira divindade. Assim, Eita. nasceu o Made in Heaven. O poder de Made in Heaven, basicamente, envolve a aceleração temporal. Ah, ele tá falando sem uma ordem de quem é mais forte, entendi. É, mas o do Giorno é um doce, né? Ele podia fazer um É um- rank, tá ligado? Um top 10. Poderia. Mas é difícil, tá? É É difícil, difícil que é mas muito poderia. complexa as habilidades. Aí é Porque muito também, difícil. mesmo com stand de personagens burros, ainda são fortes. Só Sim. o usuário que é burro. E Exato. acelerar O cara não sabe drasticamente usar. o fluxo do tempo, tendo controle sobre as forças gravitacionais da Terra, da Lua e, possivelmente, de todo o universo. Sim. Quando o stand ativa essa habilidade, o tempo começa a fluir cada vez mais rápido em todo o universo, porém nenhum ser vivo pode acompanhar essa aceleração, a não ser o seu próprio usuário. Dessa forma, para outras pessoas, Pucci parece estar se movendo em altíssima velocidade, mas, na verdade, ele só está sincronizado com o tempo acelerado, e do ponto de vista dele, os outros é que parecem estar em câmera lenta. Apesar Exato. de tão poderoso, as únicas intenções de Pucci com o Made in Heaven era de acelerar o universo de tal forma que ele fosse forçado a ser resetado. Sim, o stand Resetar o tem essa universo. capacidade apelona. Isso acabou acontecendo, e assim, Pucci foi capaz de recriar o universo, gerando um totalmente novo, do zero, onde os seres louco. vivos foram completamente reescritos. Com esse poder, Pucci foi capaz de derrotar praticamente todos que ousaram enfrentar seu Made in Heaven, e até hoje, esse stand é visto como um dos mais poderosos que já Sim. apareceram em Jojo. D4C. De forte Esse é o stand de Funny Valentine, Presidente, o mano. principal antagonista de Steel Ball Run. A habilidade do D4C permite que diferentes mundos coexistam ao mesmo tempo, fazendo com Caraca. que o seu usuário Eu vi nas seja músicas. capaz de viajar entre dimensões paralelas e interagir com elas. Com isso, Valentine consegue transferir coisas de uma dimensão para outra, o que o permite realizar ataques surpresas muito criativos em seus oponentes. Só Caraca. que existe uma espécie de lei na qual dois objetos iguais não podem Não pode coexistir na existir, mesma é, dimensão. isso aí, Sendo assim, tudo, né? se um objeto colidir com seu eu de outra dimensão, os dois tentam ocupar o mesmo espaço e acabam se desintegrando. Então, Caralho. Valentine pode simplesmente pegar o eu de um adversário em outra dimensão e fazer com que as duas versões se choquem e sejam destruídas. E ele acaba O de único ser imune dois. a essa regra é o próprio dois Valentine, inimigos com uma que é carreada capaz de só. se unir com os corpos de seus outros Roubado. eus, dando a impressão de que os dois Valentines estão se fundindo. Além disso, se quiser, ele pode até mesmo trazer dezenas de cópias dele mesmo de outras dimensões para ajudarem em uma luta. Caralho. Outra Muito habilidade roubado. interessante do stand é que se o Valentine estiver com algum ferimento fatal, ele pode simplesmente visitar alguma dimensão paralela e enviar o seu D4C para o corpo da sua contraparte, que assim, ele vai ficar com um corpo novinho em folha e ainda manter as suas memórias. Por fim, Caralho. como uma bênção do Caralho. cadáver santo, D4C ganhou uma nova habilidade chamada Love Train. Enquanto o Love Train está ativo, Valentine se torna efetivamente invencível, se escondendo dentro de uma dimensão, que é como se fosse uma lacuna no espaço, delimitada Caraca. por uma parede de luz protetora originada de Lucy Steel. Essa barreira dimensional redireciona toda a má sorte para longe do usuário, deixando apenas a boa sorte. Caraca! Então, qualquer disparo feito contra Valentine nessa barreira é enviada para outros indivíduos com má sorte. Porém, Nossa. o Love Train só pode ser usado até uma certa distância de Lucy, senão o poder se afasta do D4C. E a única habilidade que pode romper o Love Train é o Golden Spin, que foi usado contra ele pelo Tusk Ato 4. Tusk Ato 4. Tusk, Aí, ó. Assim Caraca. como o Echoes de Koichi, o Tusk de Johnny é também o é um stand que protagonista evolui de em Atos. E Steel Ball no caso Run. do Johnny, ele evoluiu até o Ato 4 e se tornou o counter perfeito pro D4C. Em seus atos anteriores, Tusk já demonstrava habilidades como disparar suas unhas girando em alta velocidade com o Spin, fazer os buracos criados por suas unhas perseguirem seus alvos,
e mandar partes específicas do seu corpo através dos buracos para atacar ângulos inesperados. Porra, é essa? Já Véio? o Tusk Né? Ato 4 consegue gerar energia rotacional infinita ao usar a velocidade do seu próprio cavalo. Isso faz a sua energia Spin girar na forma de espiral dourada. Com esse poder, o Ato 4 consegue atravessar as barreiras dimensionais do D4C, ou seja, isso significa que ele pode atravessar dimensões. O famoso Não só stage de isso, geladeira rosa. rosa. ele influencia a própria gravidade, e Yeah. ainda é capaz de se mover no tempo parado, como o Star Platinum. A rotação Quê? infinita nunca abandona sua vítima. Não importa para onde o alvo for, ele não vai conseguir fugir do disparo. Assim que alguém é atingido pelo Tusk ou tocado por ele, as células do corpo da pessoa começam a girar infinitamente. Caralho, o que faz acaba tudo girar, desintegrando o tudo corpo da gira. vítima. Mesmo Gira que ela vá tudo. para outra É dimensão, espiral, a rotação mano, não é- vai abandonar o alvo é até que ele jiu-jitsu. suma. O É Spin jiu-jitsu. continua a É girar para Uzumaki. sempre e nunca abandona a pessoa ou o seu stand, forçando eles a retornarem ao local onde foram atingidos ou o seu equivalente em uma dimensão paralela. A única maneira de cancelar esse ataque seria se Johnny criasse energia Spin girando do lado contrário e realizasse outro disparo com a energia oposta, o que cancela a rotação. Wonder Gira ao of You. contrário. Nossa, isso aí é Esse muito é o roubado. stand de Toru, o antagonista da parte Eu só 8 vi uma de Jojo. música desse aqui, que ele é meio que uma história de terror, não sei. Eu vi uma música e não entendi muito, não entendi nada na real que ele faz. É o stand do acaso. Do quê? Do acaso. Acaso? Como assim? É, você vai entender. Bota aí. Caso Tá. o stand consegue meter mais medo do que o próprio usuário, já que o Wonder Ele é of You estiloso? é um stand automático e consciente. Para começar, Automático? Wonder of You pode assumir a forma de stand ou humana, fazendo com que ele seja visto até por pessoas normais Caraca! e permitindo que ele se misture na multidão. A habilidade primária do Wonder of You permite que ele manipule a lei natural da calamidade, o que, em outras palavras, dá a ele controle total sobre o azar de uma pessoa. Essa habilidade pode ser ativada em qualquer pessoa que tenha olhado para as costas do stand na sua forma humana, e enquanto ativa, todos os alvos vão passar por situações horríveis, chamadas pode de olhar? calamidades. Assim pode que olhar. o Wonder of You escolheu um alvo, qualquer tentativa de perseguição ou uma mera intenção de atacar o stand ou o usuário já é o suficiente para essa pessoa receber uma calamidade. Por exemplo, Nossa, se o todo inimigo mundo ousa recebe perseguir azar. o Wonder of You, ele vai passar por um monte de situações perigosas, como lâmpadas explodindo do nada ou pingos de chuva causando ferimentos quase fatais. Até mesmo objetos bufou a tocados chuva. pelo stand podem ser infundidos com a calamidade, e por mais inofensivos que esses objetos sejam, eles podem virar uma arma capaz de matar assim que tocados por alguém. E vale Entendeu como mencionar ela que o dá a stand casa? pode até mesmo Aham. criar várias ilusões de si mesmo, que ele usa para que suas costas sejam vistas por seu alvo. Mesmo depois que Toru foi morto, Wonder of You não desapareceu. Ele não automático, desapareceu né? e seus poderes de calamidade continuaram ativos. Porém, por mais que seja praticamente invencível, o stand tem uma certa fraqueza, que são locais qual? onde nenhum comportamento ou fatores ambientais podem ser convertidos em calamidades e coisas que não existem nesse mundo Aonde? também não são afetadas. The World Over Heaven. Pô, deve Ó, ter lugar. Imagine essa O mundo. seguinte situação. O mundo. Dio conseguiu derrotar toda a família Joestar, e com isso, seu desejo de ascender aos céus funcionou, levando Quê? seu stand The World a se tornar o stand perfeito, do qual ele sempre É um falou Dio que tanto deu com certo? Tutti. É É, nessa deu premissa que o Dio jogo que venceu. Rise of É do Heaven jogo. de Jojo se baseia. Ah, do Mesmo que não jogo, seja uma história do jogo, canônica, É do jogo. muitos do fãs jogo, gostaram de jogo. tratar esse como possivelmente Caralho. o stand mais poderoso que já existiu na franquia de Jojo. Mas como é que Seu funciona? poder de parar o tempo ainda existe aqui, Para o mas tempo diferente da infinito? sua versão canônica, onde ele só consegue parar o tempo por no máximo 9 segundos, É. aqui ele não tem nenhum limite de tempo. Meu Assim, se já era amigo, difícil acabou. se defender Esse do é Dio uma roubada. canônico com Acabou. o tempo parado, imagina desviar de alguém que pode parar o tempo infinitamente. É? Assim como Como é Made que in ganha Heaven, disso? o World Over Heaven também tem a capacidade de resetar certas coisas da realidade, mas para Ó. que isso ocorra aqui, o stand ainda precisa acertar o que quer remodelar com seus punhos. Sua capacidade de remodelar objetos ou a própria realidade não tem qualquer limite. Se quisesse, poderia até fazer um usuário de stand deixar de ter um stand, mas o único motivo que o levou a nunca fazer isso era puro plot armor dos outros personagens. E mesmo que tenha ascendido aos céus, as habilidades de vampiro do Dio ainda permaneceram, mas agora, ao invés de ter que sugar o sangue das pessoas para se regenerar ou ficar mais forte, Dio agora absorve a alma das pessoas. Com isso, Caraca. seu stand consegue ficar Caraca. ainda mais forte e veloz.
Foi dito também que, por ser um stand perfeito e divino, a sua reconstrução da realidade também pode negar todos os efeitos mais apelões de stands mortais como o Tusk Ato 4 e o Gold Experience Requiem. E aí, Esse ainda é uma acha roubada. que esse stand Acabou. é pouca coisa? Que bom que ao uma menos roubada. ele não é canônico, né? É. Achei interessante trazer esse Só do stand pra jogo. vocês conhecerem, ao invés de trazer o The World original, que todo mundo já tá cansado de ver por aí. todo mundo já conhece Como os deu pra Alato. ver, parece que foi da parte 5 pra frente que Jojo decidiu ir bem além no quesito Não, apelação esse cara- com seus stands. A É, maioria então. deles é Falar invencível assim, justamente por Dragon causa Ball do tá controle da famoso. realidade, coisa que não dá pra contra-atacar tão Vamos- facilmente, né? Pois é, quem Vamos é fã chegar de no Jojo nível há mais Dragon Ball. tempo deve até sentir falta de quando a coisa mais apelona que existia na obra era só dois homens parrudos trocando socos. É, Então, então. Ultra Nerds, de todos os stands que Era nós só mostramos vampiro, aqui, mano. qual você acha que é o mais forte? Pode ser bem sincero. Sentiu falta de algum stand nessa lista? Comenta aqui, pra gente saber. Ou melhor, Ô, pros faltou outros Kira, Ultra hein? Nerds saberem Kira- também e Kira, bora verdade, interagir. E se você ainda não faz parte da Mano, eu chutei vários. Quase nenhum que eu chutei veio. Oi, é sacanagem, velho. Nossa, mas ele deu uns muito quebrado, tá ligado? Muito Uhum. quebrado. Nossa, mas esse do Dio realmente, ele é o mais forte. Não tem como. Como é que ganha do tempo parado infinito? Tá ligado? Né? Na real, tem um jeito. Tu ser mais rápido que o tempo. É o único Isso é jeito. verdade. Muito foda. É isso, já deixei meu like, eu tô inscrito, não esquece de deixar o like, se inscrever quem tá no YouTube aí. Muito foda esse vídeo, não conhecia um monte aí. E a gente Uhum. vai conhecer quando lançar o anime, né? O É. Silver Mas já Run, conheceu os que vai ter na parte do do Silver Silver Run. Run. É, eu quero ver os outros, porque o do presidente eu já conhecia, que ele pega as coisas de outras linhas do tempo aí, de outras realidades. Eu já conhecia. Agora eu quero ver os próximos, velho. Muito foda, muito bom esse vídeo do Ultra Nerd. Vamos ver o que o pessoal falou aí no chat enquanto eu não estava vendo. Exato. Esse. Ó, boa tarde aí, ó. Draclate chegou. Boa tarde. Esse é do jogo. Tô esperando chegar ao ponto que vai ter alguém que vai simplesmente ser invencível. É o Dio, acabou. É o Dio. Esse stand do Dio Heaven não é pouca bosta, é muita bosta. É muita bosta. Nem o Under of You consegue vencer. Imagina? Não tem como. Nem a lógica. Nem nessa lógica o Heaven. Não, calma. Nessa lógica o mais Heaven ganharia, né? Dio Heaven é sinistro. Made in Heaven autocorretor. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Nessa lógica o Made in Heaven ganharia. O quê? Na lógica que eu falei deles, tipo. É mais rápido que o Ser tempo. mais rápido que a luz, que é mais rápido que o tempo. É verdade, né? É. Então, na teoria, o padre O ganha. The Heaven talvez O ganharia. padre ganha. Ele é mais rápido que tudo. Legal, na real, tu que é mais lento, né? Não, calma. Como é que funciona isso? Ele acelera o tempo em volta. Ele acelera tudo em volta. Se ele acelera... Então ele countera o stand do Dio, porque o Dio para. Ah, é. E ele acelera. Então não vai ter É. tempo parado, porque o dele é acelerar. Só que ele nunca vai lutar porque ele é servo do Dio. Porque Basicamente ele é o Dio tem o melhor servo, que é o counter dele. É o Messi. Ele tem um servo que é counter, acabou. Não Então adianta. acabou, ele não tem counter. Ele countera, Logo o cara acabou falou. o mundo, ninguém ganha do Dio. Cancela o Made in Heaven, eu acho, mas não adianta. O negócio do Made in Heaven. Ele e o Julius Nova Cronos do Black Clover, que literalmente controla o tempo. Então. Exatamente. Muito foda.